O amor veio a nós e como um de nós se deu para dizer ao mundo que o reino vem. E entre os povos já posso ouvir aqueles que louvam o Rei dos Reis. Aqui em 1 Samuel capítulo 1, nós vamos olhar a vida de um pai, mas um pai que não deu certo. Um pai que, apesar de ter contato com o sagrado, a sua vida não era consagrada. E é um alerta. Vivemos em dias onde a paternidade, ela não tem mais o mesmo valor. Ela está sendo relegada, desprezada, desconstruída. E aqui nós vemos um pai que desconstruiu a paternidade verdadeiramente. E o livro de Samuel é um livro muito interessante. Na sua leitura você pode observar isso bem claramente. Um sobe e desce nas biografias e acontecimentos que vão acontecendo. Por exemplo, você vai observar o estabelecimento de um rei chamado Saul e seu declínio. E como Deus chama um pequeno pastor, jovem, e como ele assume. E você vai ver essas trajetórias se cruzando. Aqui nós vamos ver também a biografia de uma dinastia consagrada que declinou-se e uma dinastia que apareceu e cresceu. Mas nós vamos nos deter na vida de um pai. O nome dele era Eli. E é interessante que nós vamos ver o contraste entre Eli e os filhos de Eli e os filhos de Eucana e Ana. Um jovem chamado Samuel. Nos primeiros capítulos nós vamos observar que Samuel era um homem que foi pedido a Deus, foi dedicado ao Senhor, ele ministrava na presença de Deus. Num dos textos fala que ele era até o porteiro do templo, era ele quem abria as portas. Mas o texto também fala que Deus falava com ele. Isso me chamou a atenção que não importa a função que você tenha na obra de Deus, a questão é se Deus está falando com você. Seja você aquele que abre a porta, que cuida dos carros, ou toca um instrumento aqui. A questão não é nem tanto o ministério que você tem, mas se Deus tem falado com a sua vida. Esse homem, e Samuel, diz o texto que ele crescia na presença de Deus, ele crescia na presença da população, ele era estimado, era um servo de Deus, ele era reconhecido pelo povo e Deus o confirmava diante de toda a nação. Mas em contraste, nós vamos ver um pai e seus filhos, que apesar do trabalho que eles tinham, fracassaram terrivelmente. Eli é este homem. Ele tinha tudo para ser um grande pai. Eli era sacerdote. 1 Samuel 1:9. Após terem comido e bebido em Siló, Siló é a cidade onde está o templo, onde estava a arca de Deus. Quando o povo de Israel sai do Egito, entra na terra prometida, conquista a terra prometida com Josué, aí vem o período dos reis. Desde aquele tempo, a arca de Deus estava nessa cidade Siló. Tá ok, gente? Estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. No 4:18, nos dá mais uma informação, que diz assim: e havia julgado, finalzinho do 18,
julgado a Israel por 40 anos. Ele morre com 98. Então ele começou a ministrar no templo com 58. Já tinha uma certa idade, né? Mas durante 40 anos, ele esteve na função de sacerdote. Ele lidava com o sagrado. Era ele quem intermediava a relação de Deus, do povo com Deus. É ele quem apresentava os sacrifícios. É ele que cuidava de todo o funcionamento ali no templo de Deus. Ele era um homem que tinha contato com Deus e cuidava. Veja o versículo 17, 1:17. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Isso ele fala para Ana, que estava orando, pedindo por um filho, e ele fala: Deus te abençoe. Observe que mais para frente, no versículo 17, esse versículo eu acabei de ler, no 3, 8 e 9, quando Samuel, que está no templo, e ele ouve uma voz, Samuel acha que é Eli que está chamando ele, ele fala: não te chamei, volta a dormir. Na terceira vez, ele então percebe, quando você ouvir a voz, você deve falar assim, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Isso está no capítulo 3, versículo 8 e 9, né? Eli tinha essa percepção. No 2:20, observe ali, Eli abençoava Eucana e sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos dessa mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor, e voltavam para casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. A mulher que era estéril agora, né, teve 6 filhos. Eucana abençoa a vida daquela mulher, pede uma bênção diante de Deus. No 3:18, Eli percebe que Deus verdadeiramente tinha falado com Samuel. Então Samuel lhe referiu tudo e nada encobriu e disse: Eli, é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Você percebe então que ele homem tinha esse ministério, esse cuidado, essa percepção de que Deus falava, ele tratava das coisas de Deus. Ele sabia da importância do contato de Deus. Ele tinha essa responsabilidade e cuidava. E veja, durante 40 anos ele fez isso. Não era uma pessoa inconstante. Durante 40 anos ele foi sacerdote e juiz de Israel. Julgava as questões que eram trazidas ali naqueles dias. Ainda não havia rei. Os reis vão aparecer um pouquinho depois, né? Logo depois de Samuel, o sacerdote, juiz e profeta que vai substituir Eli, os reis vão aparecer. Ele tinha tudo. Ele tinha essa proximidade, cuidava das coisas do templo, tratava das questões do povo. Ele tinha experiência, ele começou a ministrar ali com 58 anos, e durante 40 anos ele ministrou no templo. Ele tinha muito experiência. E ele tinha 2 filhos. Vamos lá? 2:12. 1 Samuel 2:12. Vamos ler até o 17. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Essa expressão, filhos de Belial, em algumas versões está traduzida homens ímpios. No Antigo Testamento, ela tinha o seguinte significado. Se você voltar no capítulo 1, é interessante que Ana, ao se explicar, porque Eli a tomou como se ela estivesse bêbada. E ele repreende Ana. E olha o que ele diz, deixa eu... 1:16.
Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Mas ele repreendeu, né? Um pouco antes, ele fala assim, versículo 13, Eli a teve por embriagada. Então esse termo, filhos de Belial, descreve pessoas perigosas, nocivas, problemáticas. Literalmente significa inútil, sem valor. Pessoas envolvidas com idolatria, pessoas envolvidas com bebedice, com rebeldia, com perversões sexuais. Por isso que Paulo vai usar esse termo, e ele tem que ser entendido à luz desse contexto, principalmente do Antigo Testamento, né? Quando ele fala, não vos ponhais em julgo desigual, que união, que relacionamento tem entre Cristo e Belial. Era esse conceito que existia nessa expressão. Eles eram filhos de Eli, filhos de Belial. Basicamente ele está relacionando a paternidade de Eli com a conduta dos seus filhos. E observe o que o texto diz, e não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, estou lendo o versículo 13, tá, gente? Vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, e com um garfo de 3 dentes na mão, metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também, então, eles tiravam das ofertas que o povo levava ali, né? Metiam o garfo e tiravam uma parte para si. Também, antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava, dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida senão crua. Se o ofertante lhe respondia, queime-se primeiro a gordura, e depois tomará o que quiseres. Então lhe dizia, não, porém há de me dar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto desprezavam a oferta do Senhor. Se o senhor viesse aqui, não, essa parte é minha, né, o senhor ficasse aqui, né, o Lucas, né, eu não, né, só o Lucas, né, o pastor Horst, né. Quanto é que você vai por aí? 50, não, 30 é meu. Tá, o resto você põe assim. Havia todo um conjunto de prescrições sobre as ofertas que eram trazidas ali no templo. E verdadeiramente os sacerdotes podiam retirar uma parte, mas só que eram partes determinadas, não era qualquer coisa, não era da maneira como eles estavam fazendo. E principalmente, eles gostavam muito, eu não sei, eu acho que eles eram gaúchos, eles gostavam da carne crua e da parte assada. Era bom, né? Né, Terezinha? Né? A gordura, aquela parte assada. Assim, vamos parar de falar essas coisas, é meio-dia, vai ter aquele almoço especial hoje para os pais, né? O Lucas está salivando lá atrás assim. Mas naquele tempo, né, aquele cordeiro assado, aquela gordura, né? E a Bíblia fala lá em Levítico, né? Toda gordura será do Senhor. Né? Aquele aroma gostoso assim, né? Por isso que a gente gosta, né? Não sei se acontece com vocês, mas às vezes tem uns vizinhos chatos, fazem churrasco e não convidam a gente, né? Aí vem aquele cheiro assim, né? Aquele aroma gostoso. É esse aroma que Deus gostava, essa carne. E o que o sacerdote fazia? Eles retiravam o que não era devido. Eles desprezavam, eles tratavam aquelas coisas que o povo trazia ali. E veja, o ofertante dizia, não é assim que se faz. O ofertante tinha mais noção do que o pessoal do templo, do que os filhos ali de Eli. Não é assim que se faz. Não, daqui. E eram truculentos. E retiravam aquela oferta. Eles não se importavam com o Senhor. Versículo 17, era grande o pecado, porquanto desprezavam. Observe que esses
filhos, e era assim que era, né? As famílias no povo de Israel tinham os seus ofícios, eram divididas as tarefas, as responsabilidades, e essa família, esse clã, ele tinha essa responsabilidade, né, de oficiar lá no templo e ministrar no templo, e seus filhos tinham essa conduta. Eram profissionais e viam aquele trabalho apenas como um meio de vida. Conviviam com o sagrado, mas não respeitavam a Deus, nem a lei de Deus, nem o povo de Deus. Eles desrespeitavam. Por isso a adjetivação, né, filhos de Belial. Eles cresceram ali, estavam acostumados. O pai dele trabalhava ali, ministrava, cuidava do templo. Estavam dentro do templo, mas seus corações estavam longe de Deus. Lideravam, junto com seu pai, o povo, mas eram filhos de Belial, homens ímpios que desprezavam o culto. Não respeitavam toda a legislação que Deus havia dito. Era, pois, muito grande o pecado deles. E o faziam apenas para satisfazer os seus apetites. Não davam honra a Deus. O ritual era apenas uma tarefa, um meio de levar comida para o estômago. Era apenas um modo de viver. Estavam no templo, mas não conheciam a Deus. Não se importavam com as coisas. Mas a coisa não fica aí, só nesse ponto. Olha o versículo 22 em diante. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam, e todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. O que eles fizeram? Era normal, havia mulheres também que serviam no templo e ajudavam no cuidado de todo o templo e de toda aquela estrutura. E eles transformaram o templo de Deus num bordel, num motel, um lugar de prostituição, de adultério, porque, se você observar, no capítulo 4, versículo 19, estando sua nora de Eli, né, mulher de Finéias, grávida e próximo do parto. Você imaginou? Um dos sacerdotes que trabalhava no templo, transformaram aquele lugar onde se confessava pecado, consagrado ao Senhor, um lugar de prática de pecado. Você percebe a perversão e a corrupção que aqueles homens estavam trazendo para dentro do templo? Imoralidade. Aquelas pessoas que deviam cuidar, pastorear, liderar aquele povo, estavam pecando dentro da casa de Deus. Não tinham, percebe o nível de desprezo, de desconsideração para com a lei de Deus, para com os sacrifícios que eram ofertados, para com o povo, para com o pai deles, e para com as suas esposas, para com toda a nação. Eles transformaram, né, deturparam todo aquele ambiente, aquelas circunstâncias, profanavam com a sua conduta. E faziam o povo tropeçar. Não, filhos meus, porque não é boa, versículo 24, a fama que ouço. Vejam, o povo falava, estais fazendo transgredir o povo do Senhor. O testemunho que eles davam era horrível. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Eles faziam o povo tropeçar. Por quê? Um exemplo bem simples. Você vai num supermercado e você vai lá e compra uma carne. Aí chega em carne, a carne está podre. Né? Coisa horrível. Tudo bem, acontece, né? Você vai lá, devolve, troca. Mas outro dia você vai lá,
compra e escuta alguém, né? Puxa, comprei carne estragada aqui também. Ah, é? Tive que trocar aqui. Passa uma semana, você vê uma notícia no jornal, o supermercado é fechado porque está vendendo carne podre. O que você faz? Você continua comprando naquele lugar? Ou você troca de supermercado? Agora, você ouve a fama dessas coisas acontecendo no templo de Deus. A comida, o sacrifício sendo desviado. Os sacerdotes tendo uma vida mundana e corrupta. O que você faz? Qual é a atitude natural do povo? Hã? Fala alto, Pampam. Você se afasta. Obrigado, Pam. Uma coisa que se ouve aqui, né? Os pastores estão desviando dinheiro, os pastores estão aprontando aí. O que acontece com a congregação? Vou procurar um outro lugar. E era isso que estava acontecendo. Fazendo o povo, transgredir o povo do Senhor. Eles já não tinham mais prazer, já não levavam mais as coisas de Deus a sério. Porque o pecado de um líder são pecados sérios. Spurgeon disse que não existe maior instrumento do diabo dentro de uma igreja do que líderes ímpios e impuros. Eram hipócritas, desastroso, porque pecavam contra o conhecimento que tinham, pecavam contra a experiência que possuíam, hipocrisia, combatendo aquilo que praticavam. Deviam oferecer sacrifícios pelo pecado, quando eles mesmos praticavam o pecado dentro das câmaras, dos quartos ali. E isso fazia o povo tropeçar, levando o povo à ignorância. Mais tarde, a nação de Israel vai cometer um pecado muito grave. Eles eram sacerdotes, mas não ouviam os conselhos nem advertências. Veja só o versículo 23. Por que fazeis tais coisas? Eli falando com os seus filhos. Por que vocês fazem tais coisas? Pois todo esse povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Ele alerta sobre a conduta contra o Senhor. Não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Samuel mesmo vai falar mais para frente, no capítulo 15, né? Essa rebeldia é com o pecado de feitiçaria. 1 Samuel 15, 23. Naquele momento em que Saul desobedece a Deus, né? Samuel fala, o pecado de rebeldia é com o pecado de feitiçaria. Eles não honravam o seu pai, não honravam a Deus. Mas o que realmente está acontecendo? Eli foi um pai omisso. Ele viu, versículo, né? Versículo 22. Ouviu tudo que os seus filhos faziam a todo Israel e como se deitavam. E serviam à porta da tenda com as mulheres que serviam à porta. Ele sabia, ele foi omisso, foi conivente com aquela vida devassa, profana, prostituída dos seus filhos. Tudo bem, eles já eram adultos e sabiam o que faziam, mas a questão não era que eram adultos, é a responsabilidade que eles tinham dentro do templo. E Eli não fez absolutamente nada, era um motivo de tropeço para o povo. Viviam de maneira escandalosa, fazendo o que é mal. Observe, Eli ouviu o reclame do povo. E Eli estava consciente. Mas não há somente isso. Veja o versículo 29. Por que pisais aos meus pés? 27 para entender, né? Veio um homem de Deus a Eli. Ele disse, essa foi a segunda voz ao coração de Eli. Um homem de Deus, um profeta, não é nomeado, e ele traz uma palavra para Eli.
Não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó. Eu os escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. A atribuição que vocês têm veio da parte de Deus, Eli. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei que me fizessem na minha morada? E tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim. Você percebe? Deus chama a atenção de quem? Do pai. Ele era o responsável. E qual era o problema? Ele honrava mais os filhos do que a Deus. Para tu e eles vos engordardes das melhores ofertas do meu povo Israel. Palavra pesada? Muito pesada. Foi uma advertência. E olha o que ele continua dizendo. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, dissera eu que tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão desmerecidos. Deus está afirmando ali: a tua conduta é desprezível. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço, e o braço da casa de teu pai. Aqui é uma figura de linguagem, né? Não é que Deus ia cortar o braço de Eli. O que ele está dizendo: eu vou tirar a autoridade e o poder da tua família de ministrar, de continuar ministrando no templo. Era isso que o profeta estava dizendo para Eli. Para que não haja mais velho nenhum em tua casa, e verás o aperto da morada de Deus há um tempo com o bem que fará Israel, e jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, que eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para entristecer a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Não vai ter velho, não vai ter jovem, ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus 2 filhos. Então, eu vou dar uma evidência muito clara do que eu estou falando. Teus filhos, Ofni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele adiante do meu ungido para sempre. Será que todo aquele que restar da tua casa virá a inclinar-se diante dele para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a alguns dos cargos sacerdotais para ter um pedaço de pão e coma. É interessante essa palavra final. O que os sacerdotes, os filhos de Eli, faziam com relação às ofertas? Eles tomavam, né? O que a profecia está dizendo? Vocês vão mendigar e vão vir aqui pedir pão para comer. Um pouco da ironia de Deus, né? Sobre aqueles homens. Veio uma advertência. Eli colocou os filhos no lugar de Deus. Ele honrou mais os seus filhos. Provérbios 15:10 diz assim: disciplina rigorosa há para quem deixa a vereda, e quem odeia a repreensão perecerá. O povo falava: olha o que eles estão fazendo. Deus falou diretamente: você me honrou mais do que teus filhos. Eles se aproveitavam de maneira inadequada, e Eli era conivente e complacente, e fazia o mesmo. Né? Tu e eles, vocês se engordaram, né? Do melhor das ofertas, e o melhor da oferta era sempre a parte do Senhor. Ele foi omisso, conivente, complacente. Ele não corrigiu seus filhos. Oh, é verdade que ele ia, né?
Por que, versículo 2, 23, por que fazeis tais coisas? Pois todo o povo está falando, aí está mal falatório. Ô filho, não faz isso. Ele mais ou menos colocou panos quentes. Entendes panos quentes, essa expressão? Entendes? Colocar panos quentes? É não dar a devida atenção, o devido valor ou a seriedade da coisa. É amenizar. Não é tão grave, não é tão sério. Não, está tudo bem. É meu filho, deixa ele fazer. Né? Ele roubou aqui, mas tudo bem, ele precisava, ele foi sem querer, ele é tão novo. É amenizar, desconsiderar, não levar a sério. Isso é colocar panos quentes. Você não me honrou, você desprezou. E isso trouxe consequências terríveis. Grande pecado. Eles desprezavam as ofertas de Deus. E observe o que aconteceu então. Porque quando Deus fala algo, acontece. Vá algumas páginas para frente para mim, comigo, até o capítulo 22. (22, 17 e 19). Disse o rei aos guardas que estavam com ele: volvei e matai os sacerdotes do Senhor, porque também estão nas mãos dadas com Davi, e porque souberam que fugiu e não me fizeram saber. Porém, os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. 19. Também a Nobe, cidade desses sacerdotes, passou a fio da espada. Homens e mulheres e meninos, e crianças de peito, bois e jumentos de ovelha. 1 Reis 2, 27. Expulsou, pois, Salomão a Abiatar, para que não mais fosse sacerdote do Senhor, cumprindo assim a palavra que o Senhor dissera sobre a casa de Eli em Siló. Vai acontecer assim, assim, assim. E aquilo que Deus, primeiro aquela matança de sacerdotes, e no final com Abiatar, um dos sacerdotes que era descendente de Eli, eles são expulsos e ele perde o ministério, a sua responsabilidade. Quando Deus diz algo, quando Deus promete algo, tenha certeza, a sua palavra se cumpre. E havia um sinal, um aviso. No mesmo dia, morrerão. Veja o que diz 1 Samuel 3,11. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos ouvidos. Naquele dia suscitarei contra lhe tudo quanto tenho falado com respeito à casa. Começarei e cumprirei. Aqui vem o terceiro aviso. Deus fala com Samuel. É aquele dia, né, que ele pensa, né, que Eli tinha chamado ele. Eli, o que foi? Você me chamou? Não te chamei. E foi assim 3 vezes. Aí Eli fala: olha, quando voltar a voz, você fala que teu servo ouve. E então Deus fala, dá uma mensagem para Samuel. De manhã cedo ele acorda, ele vai abrir. Eli chama Samuel: fala tudo o que ele te falou. E Samuel diz assim, o versículo 18: então Samuel lhe referiu tudo e nada encobriu. E disse-lhe: é o Senhor, faça o que lhe aprouver. Essa foi talvez a pior atitude. Pior do que a omissão, que a conivência. É a terceira vez que Deus fala o que Ele vai fazer, do juízo que Ele vai trazer, de que eles já haviam ultrapassado o ponto, mas Ele foi completamente passivo.
Ele aceitou passivamente. Deus falou, está falado. Ele não reagiu. Ele não clama por misericórdia. Ele não vai orar por seus filhos. Ele não se arrepende dos seus pecados. Você fez isso, isso e isso, junto com seus filhos. Ele entrega os pontos. Ele não luta pela salvação da sua casa. Ele que pedia a bênção sobre a família dos outros. Não, Deus te abençoe, Ana. Deus te abençoe, Eucana. Que Deus realmente escute vocês. Que contraste com a família de Eucana e Ana. Olha o 2:21. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Enquanto os filhos de Eli, eram abomináveis diante do Senhor. Que contraste. Ele não se dobra em arrependimento. Ele entrega os pontos, ele desiste, ele abre mão das suas famílias. Ele devia fazer como Jonas fez. Lembra-se de Jonas? Quando Deus havia dito, você vai lá, fala com a cidade de Nínive, e ela vai ser destruída. Jonas desobedece, depois ele vai a contragosto, prega lá, e o que acontece com a cidade? O pessoal se converte. E o que Jonas fala? Eu sabia. Jonas passa batido, né? Quero ler. Viu Deus o que fizeram e como se converteram do seu caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e que se arrepende do mal. Era isso que ele devia ter feito. Se dobrado na presença de Deus. Deus havia dito, você foi conivente, você fechou os olhos aos pecados, você foi omisso. Pai, nunca fecha os olhos às necessidades espirituais dos seus filhos. Não deixe que eles corram perigo, não seja omisso, não compactue. Eli nos dá alguns alertas de alguns perigos. Uma vez eu escutei uma história, ela é engraçada e trágica. Pastor pregando, de repente entra a esposa com os filhos pelo templo, né? Com colchões, comida, algumas coisas de casa e se colocaram aqui, né? O pastor, o que é isso? Não, pai, nós queremos esse homem que está aí. Porque o homem que está aí, pai, é um homem alegre, ele conversa com as pessoas, ele dá tempo para as pessoas, ele ministra as pessoas, ele ora com as pessoas. Nós não queremos mais aquele pai lá de casa. Nós queremos esse pai que está aqui, que todo mundo conhece e vê, mas não aquele lá de casa. O cuidado com os outros e não cuidar da sua própria casa, da sua própria família. Pode ser conhecido fora do portão, mas para dentro do portão já não tem mais autoridade. Muitas vezes estamos acostumados. Não, mas eu levo meu filho todo dia para a igreja. Eu levo ele nos adolescentes e assim por diante. Isso é muito bom. Você tem que fazer isso mesmo.
Eu vejo muitas vezes os líderes aqui lutando, né? Porque os pais muitas vezes não apoiam o ministério com juniores, adolescentes, né? E eles precisam que alguém traga e leve. Eu lembro até hoje meu pai, né? Eu já era jovem, né? Não sabia dirigir. Nós tínhamos a reunião de jovens e sabe que reunião de jovens tem hora para começar, mas não tem hora para terminar, né? Para eles tudo bem, né? Mas eu lembro que meu pai ficava lá, né? Ficava no Fusquinha, aquele Fusquinha marronzinho assim, né? Lá ele ficava lá, né? Me trazia e me levava, né? Todo sábado. Nós estamos acostumados, às vezes, com o sagrado, mas a questão não é o que acontece aqui. Aqui é muito importante. Tão importante é o que acontece dentro de casa. Eu estive fazendo um discipulado com uma família e eles estavam compartilhando depois do retiro. Nós estamos orando todos os dias aqui como família. Orando e lendo a Bíblia, como família. Inclusive os maridos. Estamos todos lendo e orando. Você faz isso com sua família? Vocês leem a palavra? Oram juntos? Exemplo de fé. A comunhão, estar na igreja, estar acostumado com essas coisas aqui, tem esse perigo. Bem, eu já estou fazendo a minha parte. E se esquece que a parte mais importante acontece dentro da nossa casa, dentro das quatro paredes da nossa casa. Temos o perigo de nos conformar com os pecados dos nossos filhos, a ponto de estarmos mais preocupados em agradá-los do que agradar a Deus. Estava lembrando, eu pulei uma coisa bem interessante aqui. Quando alguém corrige seu filho, qual é a sua reação? Ou quando alguém vem advertir, né, ou vem falar para você a respeito de um determinado comportamento do seu filho, qual é a sua reação? Quando a professora manda um bilhete, e nós recebemos muitos bilhetes, né? Não vou dizer quem eram, né? Não posso identificá-los aqui, mas havia um dos filhos, né, que, coitada das professoras da escola dominical, né? Não era todo domingo, né? Era quase todo domingo. Fulano de tal, né? Fez isso assim, né? Vem cá. Uma vez teve uma situação de uma professora na escola que reclamou do nosso filho. E aí nós percebemos, né? Não é que eles estão sempre errados, por incrível que pareça, eles não erram tudo, né? Mas aí a gente viu que era a implicância da professora mesmo, né? E ele se safou de levar, né, um corretivo lá, né? Uhum. Qual é a tua reação se um líder da igreja falar? Uma vez nós tivemos que confrontar uma menina, nós vimos ela se beijando num terminal aí, e não foi nada legal. E chamamos o pai e a família. Essas meninas não estão mais na igreja. Essa menina não está mais na igreja. Como você reage se alguém vem falar, sua filha está agindo, seu filho, sua filha está agindo assim, assim, assim? Qual é a tua reação? Somos uma família? Temos muitos. Jesus disse, né, que temos muitos pais e mães e avós. Mas qual é a reação quando chega um vizinho reclamando do seu filho? É o pior vizinho do bairro, mas ele falou algo do seu santinho, do seu maravilhoso filho.
Qual é a sua reação? Você leva a sério? Então não podemos nos conformar com os pecados, com as condutas indevidas dos filhos. Temos que disciplinar, corrigir, orientar, aconselhar, agradar ao Senhor e não aos nossos filhos. Ah, ele é tão legalzinho. Ah, não. Não aceitar passivamente essas situações, mas se colocar na presença de Deus. Orar, clamar por Deus, por seus filhos, pela sua família. Eli não ouviu os sinais de alerta. Eli, o povo falava, um profeta de Deus falou, Samuel falou, e o texto fala que, olha, continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. E Eli sabia disso. E por não considerar, capítulo 4, veja então o que aconteceu. Houve uma guerra, e a coisa estava tão complicada. Veja o que aconteceu. Capítulo 4. Israel saiu à peleja contra os filisteus e acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel, e travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus, e esses mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Silo a arca da aliança, para que venha no meio de nós e nos livre da mão dos nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer a Silo a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança. O que eles transformaram a arca da aliança? No que eles transformaram? Quase uma arma. Um amuleto. Eles se lembraram de algumas situações onde a arca estava presente no povo e houve realmente vitória. Mas eles achavam que pela arca estar ali, os filisteus seriam derrotados. Mas quem que estava carregando a arca? Quem que estava carregando a arca? Os filhos de Eli. E transportar aquela arca eram por pessoas consagradas, santas. Então vejam a disfuncionalidade, a corrupção no culto e no relacionamento. Transformaram as coisas de Deus como se fosse um amuleto. Tem muita gente, né, que abre a Bíblia no Salmo 91, põe na sala porque vai proteger de mal olhado. Né? Coloca um crucifixo no peito, no carro, bem, estou protegido, estou com um crucifixo, mal olhado, o diabo não vai chegar nem perto. E tem gente que, inclusive cristãos, que creem nessas coisas, que carregaram o crucifixo, bem, a tua vida está garantida. Você tem que crer naquilo que aconteceu na cruz. Não tem problema nenhum, gente, levar um crucifixo. Tem casa, uma correntinha, muitas igrejas têm uma cruz ali, não tem problema nenhum. O problema é transformar aquilo num amuleto. E foi isso que eles fizeram. E a coisa foi horrível. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Os filisteus, chegou a arca, né? O pessoal, que nem gol do Atlético, né? E se atemorizaram. Versículo 10, então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado e cada um fugiu para sua tenda. E foi grande a derrota, pois foram mortos em Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. A profecia se cumprindo. Olha o sinal. Eles morrerão no mesmo dia. Então alguém que estava na batalha foge e vai contar a notícia.
e vai trazer a notícia para Eli. Versículo 17. Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu diante dos filisteus, houve grande morticínio entre o povo, e também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer a menção da arca, caiu Elias de cadeira para trás, junto ao portão, quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque já era homem velho e pesado. Só comendo carne, né, gente? Dá nisso. E havia julgado a Israel 40 anos. Estando sua nora, mulher de Finéias, grávida, e próxima do parto, ouvindo essas novas, de que a arca de Deus fora tomada, de seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: Não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. E chamou o nome do menino e acabou, dizendo: Foi-se a glória de Israel. Isso ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: Foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. A palavra aqui foi-se a arca, foi tomada, é uma palavra que significa ir para o exílio. A arca foi para o exílio. Eles achavam, e na verdade a arca realmente era o símbolo da presença de Deus no meio do povo. Mas o povo tomou o símbolo da presença de Deus como uma presença real de Deus no meio do povo. E eles estavam longe de Deus. O povo estava longe de Deus. Achavam que a presença da arca os libertaria. E naquele dia houve uma grande tragédia. Primeiro 4.000 homens, depois 30.000 homens morreram, a arca foi tomada, o sacerdote morreu, 2 filhos do sacerdote morreram e dá à luz a um filho. E coitado do menino, não tem culpa de nada. Qual é o nome dele? Que nome que lhe deram para o menino, né? Icabode, ou inglorioso, significa foi-se a glória, ou ele seria lembrado até o fim da sua vida, né? Que nome horrível, porque marcou um dia horrível. E esse dia ficou marcado na história do povo de Israel. Jeremias 7,12. Diz assim: Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Gente, Jeremias está vivendo muitos séculos depois, e aquilo ficou marcado. Toda essa tragédia. Ele morre, seus filhos morreram, fica na memória um momento triste do povo de Israel. Na verdade, a arca fora tomada. Depois, todo no desdobramento, você pode ler o que acontece. Mas na verdade o povo estava longe de Deus, não era Deus que estava longe do povo. E até mesmo quando Deus castiga e disciplina o seu povo, isso mostra a presença dele no meio do povo. Por isso, não podemos fazer as coisas de Deus sem santidade, sem levar a sério as coisas de Deus. As coisas acabaram muito mal. Eli não deu ouvido aos alertas de perigo. E não foram poucos. Ele era o responsável. Ele era o sacerdote responsável. Era pai daqueles moços. E ele fecha os olhos. Ele não leva a sério. É conivente, omisso e passivo com a vida dos seus filhos. Assim, nós como pais, temos essa responsabilidade. Sim, paternidade não é só diversão, é responsabilidade, é correção. Você que tem filhos aí, né, você fala 15 vezes para ele, parece que ele não te ouve, não te entende. Né, Dinho? Não é possível. Como diz o Dinho, né, o filho de um burro.
Né? Já te falei 500 vezes, não faz isso, e ele faz, mas faça mais 500, você vai precisar fazer mais 500 vezes. Parece que ele não está te ouvindo, né, Levino? Mas no final dá certo, né? Vale a pena investir, corrigir, chorar junto com eles, chorar com os seus filhos. Você sabe como é difícil às vezes chamar atenção, repreender, dói, mas é necessário, não se omita, principalmente se você observar condutas que estão desviando os seus filhos dos caminhos de Deus. Não se omita, vá orar, interceda, aconselhe, repreenda. Sim, ele tem a sua responsabilidade pessoal e particular, mas você também tem. E Deus nos chama a essa responsabilidade, a paternidade. Comece cedo. Né? Não pensa, não, quando ele tiver 10 anos eu vou começar. Não, você perdeu 10 anos. Né? Começa cedo. Esteja ali, acompanhando, dia a dia, a vida dos seus filhos. Amém? Eu vi as crianças se movimentando já aí. Pode mandar. Acima de toda razão, acima dos céus, olhando pra nós com graça e perdão, ó Deus do meu ser.